Gente, quando eu olho para esses caras aqui, confesso, eu não me sinto bem. Sei lá, eu fico nervoso, fico triste, fico com muitas incertezas, fico pensativo. O que será do nosso Brasil enquanto esses homens liderarem, mandarem no nosso país? Fica a pergunta. Ontem foi um dia muito triste para o Brasil. Um dia triste para o judiciário em especial. Quem viu aqui, quem assistiu o vídeo que eu postei do Augusto Nunes? Subi ontem à noite, tá no ar, o melhor discurso do jornalista Augusto Nunes contra o STF. Gente, o dia de ontem foi um marco, foi uma resposta do que é o STF. Não o que é o STF, mas o que é essa gente que está no STF. O que é o Lewandowski, o que é o Gilmar Mendes, o que é o Toffoli e o Moraes, os indicados politicamente, ideologicamente por Lula, Dilma, etc. E isso foi provado ontem. Pelo menos o ministro Barroso entendeu o que acontece no STF. E se estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira, ou seja, a operação produziu pelo menos 3 vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela avalia ter sido desviado com a corrupção. Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não. Eu não vejo como uma pequena discussão, não. Eu vejo como uma confissão do ministro Lewandowski. Ele é advogado de bandido. Isso aí não é um voto, é a justificação da corrupção. Ele está a favor da quadrilha. Se você quiser ter acesso ao comentário completo do Augusto Nunes, assista aí o último vídeo que eu subi aqui no canal Bruno Johnson no YouTube ou na página PHB no Facebook. Discurso incrível. Gente, quando o Augusto Nunes fala em advogado de bandido, a gente tem que entender uma coisa. Advogado de bandido, claro, ele recebe, inclusive Augusto Nunes fala que isso aí é advogado que age gratuitamente, sem honorários, etc. Para você ver. Mas quando um advogado ele trabalha para um bandido, ele se acostuma a advogar para tentar ou burlar a lei, encontrar brechas na lei para salvar o cliente, o bandido criminoso que seja, ou trabalha com mentiras. Uma vez que o advogado entende, essa lei aqui é forte, essa aqui não dá para burlar, não dá para confrontar com outra lei, um outro código, etc. Então, vamos trabalhar na mentira. Aí chega o Lewandowski com esse discurso frouxo de advogado de bandido, como bem disse o Augusto Nunes, de que a Lava Jato criou um prejuízo enorme ao Brasil, destruiu a economia, retirou empregos. Gente, é a mesma coisa. Eu acho que essa analogia, até anotei ontem aqui para não esquecer, fazer analogia com o Dr. Jarim. O que Lewandowski está fazendo? Lembra do Dr. Jarim, né? Você sabe do caso que está acontecendo aí. Quero nem entrar no mérito, mas você já sabe, não? É como se o Dr. Jarim, se não fosse médico ou vereador, fosse um mega empresário com empresas em todo o país, milhares de funcionários e que a economia do Brasil tivesse ali sempre ascensão por conta das empresas do Dr. Jarim. Aí, o Dr. Jarim comete o que cometeu. O mesmo caso que aconteceu lá com o menininho, né, a esposa, etc. Aí chega o Lewandowski, encontra o Jarim hoje preso. Não, solta ele. Não, ele não é culpado porque quando vocês prenderam o Jarim, as empresas deles tiveram prejuízo, fecharam as portas. Milhares de pessoas ficaram desempregadas por conta da prisão. Olha que absurdo. Ou seja, o problema econômico é por conta do combate ao crime. A operação produziu pelo menos 3 vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela avalia ter sido desviado com a corrupção. É isso que o Lewandowski faz com o Lula. O Lula roubou, ele sabe que roubou. Vale lembrar que Lewandowski foi indicado pelo próprio Lula. E aí ninguém fala de suspeição. Eu bato nessa tecla aqui. A suspeição, ou seja,
para você suspeitar de alguém, aqui no Brasil é muito estranho. Porque o cara é indicado pelo Lula e ele mesmo pode julgar o Lula. Mas o suspeito é o Moro, que está lá em Curitiba, não tem grau de parentesco, não tem amizade, não teve nada ali que colocasse o Moro contra o Lula, ou vou condenar porque aqui vou ser parcial, etc. Não, isso aí foi invencionice. E essas coisas que fizeram neste ano, o território de Curitiba não é legítimo, não é competente para julgar, e o Moro é suspeito, isso foi maquinado durante todos esses anos. A estratégia foi montada durante esses anos. Como vamos libertar o Lula? Esse era o pensamento do STF. Ele foi preso justamente. As provas aconteceram, estão lá. Primeira instância, condenação. Segunda instância, condenação. Terceira instância, condenação. Inclusive no STF, inúmeros recursos foram rejeitados, porque não tem como libertar esse Lula. Então, no decorrer do tempo, eles criaram essa história toda. Veio Fachin monocraticamente? Não, é injusto monocraticamente. Tá, joga pro colegiado, joga pro plenário. Olha, fizemos justiça agora, porque não foi monocraticamente. Então agora foi justo. Não foi justo. E a suspeição a mesma coisa. Joga pro plenário para dar o mesmo resultado. Todos nós esperávamos, no meu entendimento, por essa canalice do STF. Como bem disse Augusto Nunes, por que Brasília? Crimes ocorridos em São Paulo, crimes que foram descobertos em Curitiba, no andar das investigações. A Lava Jato não começou investigando Lula, ou o PT, ou a quadrilha. Começou em um posto de gasolina investigando doleiros. E no meio do caminho encontrou-se a organização criminosa do PT, o chefe de todo o esquema, Lula, e continuou em Curitiba. Tudo certo. Aí só agora, depois de ano, vamos criar uma estratégia para, já que o Lula é ladrão mesmo, já que tem provas suficientes, então o Lula continua criminoso, então vamos condenar a vara de Curitiba e o juiz de Curitiba. Oh, que bonito. E os crimes continuam. Aí tá aí o Lula elegível. E vou empurrar para Brasília agora. Será que vou empurrar com a barriga para deixar prescrever? É o que eu percebo. Não é? Aí chega em Brasília, condena de novo. Não, os crimes ocorreram em São Paulo. Joga para São Paulo. Brasília não foi competente. Eu não duvido que isso aconteça mais à frente. Mas não duvido mesmo, meu irmão. Estamos falando do STF, dos togados de Brasília. Você conhece bem. Então, esse foi o raciocínio do advogado Lewandowski. Desculpe, advogado de bandido. Não, porque o combate à corrupção causou prejuízo econômico ao país, gerou desemprego. Ora, então, se amanhã eu, você, qualquer pessoa cometer uma corrupção e a gente tiver poder de sustentar, de manter ou de alavancar a economia, eu posso cometer corrupção? Porque a minha prisão será mais prejudicial do que a quebra dos meus negócios. Vale lembrar, não estamos falando só de Petrobras, mas é quase quebrar a Petrobras, mas estamos falando de todo um cartel ligado à Petrobras, empreiteiras como OAS, Odebrecht, etc., Andrade Gutierrez, tem muitas outras, não me vem os nomes, mas essas empresas gigantes, monstruosas, multimilionárias ou bilionárias, elas cresceram por um esquema ilegal. Elas não participaram da concorrência leal de mercado no Brasil. Elas não concorreram, pelo contrário, são empresas que fizeram laços com o governo federal para terem privilégios econômicos de negócios, negociatas, contratos públicos milionários, e as mesmas participando de todo esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, de superfaturamento. Elas não se tornaram gigantes, não criaram empregos por conta de competência, profissionalismo, etc. Não. E sim por causa de corrupção, lavagem de dinheiro. Até o negócio do Lula, não preciso nem dar exemplo, inventar exemplo, já tem exemplo. Até o negócio do Lula, que catava bosta no zoológico, prosperou nas mãos do Lula como presidente da República, na canetada, fechando acordo com a empresa Oi Telefônica, a TV Play TV, sei lá, do Lula. Assim é muito fácil, meu irmão.
sem concorrer, sem disputar, sem novidade, sem qualidade. A empresa nem vende, e se vende, vende bosta para o consumidor. Tem alto valor de mercado, tem muita grana. É porque é o teu dinheiro. É porque é o teu dinheiro, é o nosso dinheiro. Ali, dentro dessas empresas fracassadas. Isso vale também para as grandes empreiteiras que fizeram uma concorrência desleal. Aliás, nem concorreram, tiveram privilégios. Então, vamos lá. Lewandowski, o senhor aí se entregou, ou entregou o jogo da corte. Vale também aí para o Alexandre de Moraes, mais um advogado de bandido no meu entendimento, que livrou o Temer. Por que o Alexandre livrou o Temer? Não sei, eu só sei que anos atrás Temer era Moraes era ministro da Justiça do governo Temer. E o mesmo Michel Temer o indicou para ser ministro do STF. É suspeito para livrar o Temer? Não sei, a suspeição no Brasil é um mistério. Então isso aí é triste. Repito o que disse no início do vídeo, eu fico preocupado, tenso com o futuro do Brasil nas mãos dessa corte que advoga para bandido, como bem disse aí o Augusto Nunes. Vamos torcer, vamos orar, vamos acreditar, vamos ter esperança, claro, e vamos lutar, porque uma hora essa bomba vai explodir, não é mesmo? O Brasil não vai tolerar. E aí, vamos voltar à velha história da corrupção livre, dos corruptos livres governando o país novamente? Eu acho que o povo brasileiro não quer isso. E em breve, o povo terá que tomar uma decisão, uma reação, travar uma luta. E aí, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela chamada Brasil. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não, vamos nessa. Operação produziu pelo menos 3 vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela valia ter sido desviado com a corrupção. Isto fora milhões de desempregados que esta operação causou. Ministro Lewandowski, me permite, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não.